Olá a todos. Bom, na aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho aí sobre algumas propriedades, tá, dos estimadores. Então, assim, a gente não pode perder sempre aquele ponto de vista da estatística inferencial, né? Onde nós temos lá a população, né, de interesse. Da população, a gente tem uma certa característica que a gente quer estudar, quer fazer uma avaliação. E a ideia da inferência, lembra, é a gente pegar dados amostrais, né? E a partir da amostra, a gente vai pegar esses dados, vai trabalhar esses dados, né? Faz a modelagem, faz aí o que quiser. E o nosso objetivo é a gente tirar conclusões a respeito do parâmetro desconhecido da população. Logicamente, né, a gente pode estimar a mesma coisa de diversas maneiras, tá certo? Por exemplo, você quer estimar, sei lá, renda média, tá? De uma certa população, por exemplo. Você quer lançar lá um novo serviço de prestação de seguros, por exemplo, e você quer verificar qual é a característica da renda daquela população especificamente, tá? De uma determinada região, por exemplo. Logicamente, a média, que o mais habitual é a gente estimar como? Soma tudo e divide, né? Faz lá a média aritmética, tá certo? Pega a renda, né, de cada um, sai somando e divide pela quantidade de elementos. Agora, olha só, se eu quiser criar um estimador qualquer, a gente pode criar, concorda? A gente não vai somar tudo, a gente vai somar o maior, subtrair do menor, e soma os demais, multiplica por 5 e divide por 1000. É um estimador. Porque lembra, o conceito do estimador é o quê? É uma função dos dados amostrais. Então, nada nos impede da gente fazer aí esse tipo de análise. E é interessante porque, assim, essas propriedades que a gente estuda aqui na estatística inferencial, logicamente, elas continuam válidas para avaliação de modelos também, tá? Porque a ideia depois é o quê? Trabalhar as modelagens, né? E aí, normalmente, a gente quer mostrar que um modelo ele é preferível a outro. Então, é muito importante a gente ter métricas para fazer esse tipo de avaliação. E aqui na nossa disciplina, a gente vai ver quais são as métricas mais empregadas aí do ponto de vista da estatística inferencial. Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Ó, então, vem comigo aqui. Olha só, quando a gente trata essa parte, deixa eu só colocar aqui. Então, a gente vai ter lá, primeiro, né? Vamos colocar a parte da propriedade, ó, vamos fazer assim, ó. Então, propriedade dos estimadores, tá? Então, a aula de hoje é basicamente isso, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, propriedade, tá? Ou propriedades dos estimadores. Ó, dos estimadores, tá? Porque lembra, né? Quando fala na própria estatística em si, modelos econométricos, né? A gente está criando um jeito de tentar estimar alguma coisa. Então, seja um modelo qualquer que você usa, se a gente conseguir modelar uma determinada base de dados a partir de uma distribuição de probabilidade, pô, fica bem interessante, né? Porque a gente consegue estimar várias coisas, fazer análise de risco de uma maneira mais confiável possível. Agora, para isso, a gente tem que tratar, né? Tem que trabalhar com bons estimadores. Então, a pergunta é, né? O que é um bom estimador do ponto de vista aí, estatístico? Então, o nosso problema aqui, ó, que a gente tem, vai ser assim, ó. Vamos começar assim, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o problema que a gente vai tentar resolver, tá? É justamente, ó, encontrar um estimador para θ, tá? Então, lembra, θ é um parâmetro da população, tá? Pegamos dados da amostra, aí a gente tem que achar algum estimador para esse θ, ou uma função do θ, né? Não importa, de tal maneira que esse estimador seja bom, então tenha boas características. Então, vamos ver o que seria isso. Então, olha só. Então, vamos colocar aqui, ó, o problema inicial. Então, a gente tem, ó, encontrar. Então, encontrar
um estimador. Ó, então, encontrar um estimador para o parâmetro θ, tá? Ó, para o parâmetro θ ou função de θ, tá? Então, falou θ, né? Pode, se quiser o caso mais geral, pode ser uma função dele também, que a gente tiver interesse. Muito bem. Aí depois a gente vai ver, tá? Existem alguns métodos para fazer a determinação aí dos estimadores, mas é muito importante fazer a avaliação deles, né? Propriamente dito. Então aqui, ó, aquele conceito que a gente trabalha, a gente pode avaliar, tá, o desempenho, ó, do estimador a partir do seu erro quadrático médio, ó. Então, vamos encontrar um estimador para θ, tá? E vamos colocar assim, ó, avaliação do desempenho. Ó, avaliação do desempenho do estimador, tá? A gente tem que ver, né, quais são essas principais propriedades que a gente tem. Então, para avaliar esse desempenho, a gente vai trabalhar aqui com o erro quadrático médio, ó. Então, avaliação do desempenho do estimador, nós trabalharemos, ó, com seu erro quadrático, ó, erro quadrático médio, tá? Então, ó, o erro quadrático médio, que vai ser a métrica usada para fazer a avaliação aí dos estimadores, e também serve, né, posteriormente aí na parte dos modelos. Então, quando fizer alguma modelagem, você pode também, pega o teu modelo, usa as variáveis lá que você tem, né? Vamos supor, teu Y, se você tem lá os dados reais, tá? Aí você construiu um modelo lá, uma regressão, tá? Vocês vão ver depois aí em outras disciplinas. Aí você tem lá um Y estimado, que é o Y chapéu, a partir das variáveis explicativas. Aí você pega as variáveis que já são conhecidas, porque na base de dados a gente já tem o conhecido, né, o Y real. Aí pega o X real, os reais também, né, associado, aplica no modelo e acha o Y estimado. Como o Y real é conhecido, a gente tem o estimado, a diferença entre eles vai ser o erro, né? Então, a ideia é tratar sempre o menor erro possível. Então, trabalha com erro quadrático médio, né? No caso, o quadrado é para eliminar aquele problema do sinal, né? Porque a hora está acima, a hora está abaixo, então a hora dá positivo, negativo. Então, faz o quadrado e aqui a gente faz uma média, tá? Então, a ideia aqui, ó, essa ideia a gente tem a avaliação do desempenho, tá? Então, a avaliação do desempenho, vamos definir o que seria esse erro quadrático médio. Beleza? Então, vamos lá. Então, por definição, né, o que é o erro quadrático médio de estimador? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a definição inicial aqui, ó, esse erro quadrático médio nós vamos chamar de EQM, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, é o EQM dele. Então, o erro quadrático médio, né? Então, doravante, nós iremos usar somente as iniciais, tá? EQM do estimador. Então, vamos fazer assim, ó. O erro quadrático médio, ó. Então, o EQM, o erro quadrático médio, de um estimador, ó, de um estimador, que a gente vai chamar aqui, ó, de θ chapéu, tá certo? Ó. Então, o erro quadrático médio de um estimador θ chapéu. Colocamos o chapéu só para dizer que é o estimador, tá? Ó, estimador do parâmetro θ, tá? Vou colocar assim, ó, de um estimador do parâmetro θ. Ó, isso aqui é importante, tá? Para ficar bem claro e bem rigoroso, ó. Então, aqui a gente está falando, né? Quem que é o parâmetro? Lembra? Parâmetro está associado à população, é o desconhecido. Colocamos um chapéuzinho, né, para construir o estimador. Por definição, lembra, o que é um estimador?
é uma função dos dados amostrais. Então, a gente vai fazer uma fórmula matemática, né, para a construção do estimador, tá, desse parâmetro, e a gente vai definir esse erro quadrático médio da seguinte forma. Ó. Então, o θ-chapéu do parâmetro θ é dado por, ó, então, ele é dado por, então, vamos colocar aqui, ó, o EQM, erro quadrático médio do θ-chapéu, ó, por definição, o que a gente vai fazer, ó? O próprio nome já fala, né? Erro quadrático. Então, quadrático a gente vai pegar o valor estimado menos o valor real, né? Então, θ-chapéu menos θ, tá? A gente vai fazer assim, ó. Olha só. A gente vai pegar, ó, θ-chapéu, que é o estimador, menos o θ, que é o parâmetro. Como é o quadrado, né? Para eliminar o problema do sinal, que a hora é positivo, a hora é negativo. Então, a gente vai pegar, ó, por isso que é quadrático, né? Então, a gente vai pegar essa diferença ao quadrado. Aí, como é uma média, nós vamos calcular o valor esperado dele. Então, lembra, falou a média é a esperança matemática, né? Então, em média, quanto que dá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, o valor esperado dessa diferença aqui, ó. Tá certo? Ó? Então, ó, por definição, o erro quadrático médio, ele nos fornece exatamente isso aqui, ó. Tá? O valor esperado, tá, da diferença entre o estimador e o valor verdadeiro, né, da população, ao quadrado, tá? Faz uma média dessas diferenças quadráticas. Por definição, esse é o erro quadrático, tudo bem? Agora aqui é o seguinte, fazer às vezes a conta toda hora aqui pela definição é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Um pouquinho mais chatinho, ficar montando isso aí toda hora. Então, se a gente fizer o desenvolvimento aqui, ó, faz lá, né, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, aí aplica a esperança, né? Esperança da soma, soma das esperanças, tá certo? Esperança da constante vezes a variável, a constante cai fora da esperança, tá certo? Dá para fazer aqui o desenvolvimento e a gente chegar aqui, ó. Eu vou colocar já direto, que é o que a gente vai usar, que é o que interessa, ó. Então, colocar assim, ó, observação, ó. Então, como observação, pode-se mostrar, ó, pode-se mostrar que o erro quadrático médio, vamos chamar assim, ó, o EQM de θ-chapéu, ó, o EQM de θ-chapéu, ele vai ser a variância do estimador, ele é a variância do θ-chapéu, tá? Ó, a variância dele, mais, vamos chamar aqui de B ao quadrado, que é o viés. Ó, viés ao quadrado do θ-chapéu. Do θ-chapéu, tá? Esse B aqui é o que a gente define, então, como sendo viés. Então, aqui, ó, eu vou colocar ali já, ó, onde, por definição, ó, o B desse θ-chapéu, ó, ele é o valor esperado do θ-chapéu, ele é o valor esperado do θ-chapéu menos o θ, tá? Ó, então, isso é o chamado viés. Às vezes, se eu não me engano, acho que é no livro do Moretti, ele fala vício, tá? Alguns autores falam vício, mas vício, assim, é meio estranho, tá? Palavra mais usual, né? Não vou dizer mais correto, tá? O mais comum aí seria o viés. Então, nós temos aqui, ó, o viés, por definição, é esse B aqui, ó. Ó, tá? Então, isso aqui, ó, corresponde, tá? 3 tracinhos assim, o viés, ó, então ele é o viés do estimador θ. Viés do estimador θ
chapéu, tá? Então, quando a gente fala, ó, viés ou o vício, aí seria justamente isso daí, a diferença, tá? Então, quando a gente for calcular aqui, ó, fazer a avaliação do estimador pelo erro quadrático médio, basta fazer a variância do estimador mais o seu viés ao quadrado, tá certo? Daqui a pouco a gente vai colocando aí mais características, né? Para a gente chegar e verificar se o estimador ele é bom ou não, né? Bom em qual sentido? É isso que vai nos interessar, né? A gente tem que fazer esse tipo de avaliação. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente vai usar sempre que for fazer, então, o erro quadrático médio, então a gente pode trabalhar diretamente, ó, com essa expressão aqui, tá? Em vez de usar a definição propriamente dita, a gente pode fazer também por aqui. Tudo bem? Então, esse é um jeito, né, de fazer a avaliação do estimador. Muito bem. Agora, olha só. Lembra, não pode perder de vista o nosso problema aqui inicial, né? Nessa parte das propriedades dos estimadores. Nós queremos encontrar um estimador para θ, não é isso? Ó? Então, a ideia é o quê? Ó? Se a gente bater o olho aqui, por exemplo, do viés, o interessante seria a gente ter um bom estimador no sentido que o seu valor esperado ele fosse igual ao parâmetro da população, concorda? Se isso aqui for 0, é o melhor dos mundos, não é? Se a gente olhar aqui, um ponto, né? Uma característica. Então, na média, vamos pensar assim, ó, na média, a gente acerta o verdadeiro valor populacional, tá? Essa que é a ideia. Então, em termos médios, a gente acerta. Então, já é um bom início, né? Para chegar aí num bom estimador. Então, a gente tem a definição, né? Se o viés é esse, se o viés for nulo, a gente fala que o estimador ele é não enviesado. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, ó, dizemos que o θ chapéu, vou colocar como definição também. Vamos lá, em força, ó. Não desanime nunca, hein? Então, a gente tem aqui, ó, outra definição. Ó, dizemos que θ chapéu, então, ó, dizemos que θ chapéu é não enviesado, ó, é não enviesado, tá? Então, ó, não enviesado para o θ, lembra, né? Que é o nosso objetivo, tá? Estimar, né? Ó, é não enviesado para θ se o valor esperado do estimador, ó, se a esperança do θ chapéu foi igual o próprio θ, né? Ó, isso aqui para todo θ. Tudo bem, ó? Então, se acontecer isso, ó, é só bater o olho aqui, né? Se esse cara é igual a esse, logicamente o viés é nulo. Então, na média, a gente acerta o parâmetro populacional. Então, já começa a ter aqui uma característica interessante, não é isso? Ó? Então, em termos médios, a gente acerta, tá? Olha só, aqui ele é não enviesado, né? Quando você calculou a esperança, depois a gente vai ver um exemplo aí numérico, calculou a esperança, deu θ, deu o valor esperado, deu o parâmetro, então ele é não enviesado, legal. No entanto, às vezes, o que acontece? Às vezes isso aí, quando a gente fizer a conta aí do valor esperado, pode ser que não deu θ sozinho de cara, né? O melhor dos mundos é quando dá. Mas às vezes ele pode depender do tamanho da amostra. Então a gente tem um conceito que a gente chama de assintoticamente não enviesado. Porque aí, em vez de trabalhar assim, a gente calcula no limite. Então, ele está dizendo que se aumentar a amostra, então, né, isso aí tende a chegar a um estimador que seja não enviesado, seja um bom estimador nesse sentido, tá? Em termos médios. Então, vamos colocar, ó, essa outra parte aqui, que é
bem interessante, ó. Então, colocar outra definição. Então, ó, outra definição que nós temos. Se, ó, limite, ó, o viés é aquele B, né? Então, vou pegar aqui, ó, se o limite do B de θ chapéu, ó, do viés, tá? Quando o n vai para infinito, ou seja, quando a amostra fica muito grande, tá? Se isso aqui no limite for igual a zero para todo θ, ó, para todo θ, então θ chapéu, ó, então o estimador, né, θ chapéu, ele é assintoticamente não enviesado. Então, ele é, ó, assintoticamente não enviesado. Tudo bem, ó? Então, o conceito assintótico, né? Em termos assintóticos, na verdade, é quando a gente trabalha no limite. Então, se a amostra, né, tender ao número muito grande, ó, então o que ele está dizendo? Ó, o θ chapéu vai ser assintoticamente não enviesado, porque ó, se acontecer no limite o viés tender a zero, então o que a gente tem? Ó? Por definição, o viés é o valor esperado do θ chapéu menos θ, não é? Se isso aqui tende a zero, então significa que a esperança do θ chapéu tende a θ, né? Então isso aqui, ó, em outras palavras, a gente pode até colocar aqui, ó, θ chapéu assintoticamente não enviesado, ó, ou seja, uma outra anotação, a esperança, ó, do θ chapéu tende para θ, tá? Ó, essa anotação aqui, né, do cálculo mesmo, então se ele fala assim, né, setinha, aqui subentende-se é quando a amostra tende a infinito, tá? Então, ó, esperança de θ chapéu tende a θ, então ele passa a ser aí assintoticamente não enviesado. Tudo bem, então? Tranquilo? Moleza, né? Então, aqui é mais conceitual, né? Mas para chegar nas propriedades dos estimadores, esses conceitos aí, eles são de suma importância, tá? É legal, vai fazendo as anotações, né? Vai deixando aí claro, montando aí depois um roteirinho de estudo, porque depois isso aqui começa a se misturar, né? Então, é muito bom e importante a gente ter os conceitos bem claros aí em mente, tá? E quem trabalha na área de modelagem ou venha trabalhar, isso aqui, ó, é fundamental, porque você está estimando o modelo o tempo todo, ó. O próprio nome já fala, né? Estou estimando. Pô, e aí, é enviesado, tá? É um bom estimador, não é? Então, esse conceito, ele vale depois, né, para qualquer coisa quando a gente trata de estimabilidade dos modelos, tá? Dá uma olhada aí, por favor, ver se está tudo ok. Vamos lá. Olha só. Vamos ver um exemplo aqui, só para a gente ver como que aplica, né, esse negócio aqui. Vamos pegar assim, quer ver? Ó? Então, um exemplo. Ó, isso aqui é bem legal, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos chamar aqui exemplo. Então, a gente tem assim, ó, x1, x2, ó, x1, x2 até o xn, uma amostra aleatória, tá? Então, a lembra a amostra aleatória. Se a amostra aleatória, lembra, são independentes, identicamente distribuídos. Seria IID, né? Então, lembra, essa parte da independência é muito importante, tá? Falou amostra aleatória, já subentende que eles são independentes. Essa é uma propriedade que ajuda depois na demonstração estatística, ó. E suponha, ó, vamos colocar com o valor esperado, ó, de x igual a um parâmetro μ e variância de x, ó, e a variância de x
igual a, por exemplo, sigma 2, tá? Olha só, aí aqui, por exemplo, suponha que a gente queira construir um estimador, né, para a média, tá? Um estimador para a média aqui, para o Mi. Bom, um estimador natural, que a gente está acostumado, seria o quê? A média aritmética simples, tudo bem? Aqui é legal porque, assim, desde quando a gente nasce, já começa a usar essa média normal, né? Soma, divide, né? Mas, teoricamente, né, tem o porquê desse negócio. Então, por isso que a gente estuda isso, né? É para fundamentar melhor, tá certo? Então, vida real dentro de uma empresa, às vezes a gente sabe, né? Lida com diversas pessoas, diversos estilos, né? Então, às vezes pega um cara um pouco mais chatinho, por que esse aí não o outro, né? Por que que o seu aí é melhor que o meu, entendeu? Em termos de estimadores. Então, é bom, né, a gente pegar e cravar o negócio, mostrar. Então, por exemplo, ó, vamos considerar o estimador aqui, a média amostral. Ó. Então, ó, considere, vou colocar assim, ó, considere, ó, x barra, que é a soma, né, dos valores xi sobre n, ó. Vamos colocar o x barra, considere x barra, um estimador, ó, um estimador para a média Mi, a média populacional, tá certo? Ó, agora vamos lá, vamos ver aqui algumas características. Pessoal, então qual que é a sacada, né? Quando vai fazer esse tipo de análise aqui, ó. Essa é uma parte bem legal, né? Bem interessante, ó. Quando a gente for calcular, por exemplo, o erro quadrático médio do estimador, a gente precisa ter a variância do estimador e também o vício, né? O viés. Ó, até eu falei vício, tá vendo? Até eu, né? Todo mundo acaba falando vício. Ó, que é o vício, o viés, né? Mas vício é feio, tá? Vício é feio. A gente fala assim, força de expressão, até porque vários livros aí o pessoal trata como vício, né? Mas é feio, tá? Vamos adotar viés. Me desculpa toda hora que eu falar vício aí, é sem querer, tá? Então me corrijam aí. Apesar da gente estar online, né? Vocês dão um grito, não é vício, seu bobão, é viés, né? Vamos lá, hein? Não desanime. Ó, então aqui, primeiro passo é assim, ó. Deu o estimador, primeiro, vamos calcular o valor esperado dele, porque aí a gente vai ver o viés, vai ver se ele tem viés ou não. Ó. O ideal é o quê? Que a esperança dê o próprio parâmetro, né? A gente vai fazer, a metodologia é sempre essa, tá? Adota esse padrãozão, quando for tratar de erro quadrático médio, é sempre isso, ó. A gente calcula, ó, a esperança do teta chapéu. Nosso teta chapéu estimador é o x barra. Ó, x barra, que é o estimador. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Aí, é sempre assim, ó. Quem que é o x barra? Por definição, como que ele foi construído? Somatório do xi sobre n, não é? Então, vamos aplicar aqui o operador esperança. Ó. Isso aqui é a esperança, ó, do somatório de xi sobre n. O i variando de 1 até n, tá? Tá lá, ó. Então, a gente aplica a definição do estimador que foi usado. Lembra, ó, reforçando, estimador é uma função dos dados amostrais, tá? Então, ele é uma função matemática, tá lá, ó. Aí, vamos aplicar agora, ó. Esperança da soma é a soma das esperanças, não é? E o n aqui é constante. Então, esperança de uma constante vezes a variável, a constante cai fora. Então, isso daqui, ó, usando propriedade de esperança, isso é 1 sobre n, ó, somatório da esperança de xi. Beleza? Depois, ó, agora vamos lá. Esperança de x aqui em cima já foi definida como sendo a média Mi, não é? Agora aqui, ó, são vários x, né? A esperança do x1, do x2, do xn e assim vai. Ah, mas e aí, como é que faz, né? Esperança do xi aqui vai valer Mi para todos. Por quê? Por quê? Vamos lá. Porque isso aqui é uma amostra aleatória.
se é amostra aleatória, lembra, são independentes e identicamente distribuídos. O identicamente, ele quer dizer, então, que a média μ vale para todos, tá? Só por isso. Então, isso daqui, ó, ele é igual, ó, vamos até colocar assim, ó, por ser a amostra aleatória, isso aqui vai ser, então, ó, 1 sobre n, vai ficar, então, somatório de μ, né? Que vai dar, ó, n vezes μ. Tudo bem? Ó, a gente está somando aqui o μ n vezes, né? Então, μ mais μ mais μ n vezes. Ó, corta o n, deu o μ. Ou seja, o valor esperado desse estimador, que é a média, é igual o parâmetro populacional, tá? Que era desconhecido, tá aqui. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que a média aritmética simples, ela é um estimador não enviesado para o θ. Tudo bem? Ó? Então, aqui, ó, vamos colocar assim, ó, isso aqui implica que a esperança do x barra é igual ao μ. Então, ó, x barra é não enviesado, portanto, ó, x barra é não enviesado para o parâmetro μ. Então, é nesse sentido, correto? Aí pensa comigo aqui, ó. Ó, lembra, isso aqui é uma medida de erro, né? Erro quadrático médio. Lógico, o melhor dos mundos seria o quê? Cravar, né, o estimador, concorda? Você vai lá e acerta em cima, assim, cheio, né? Pá! Aí, ó, viés nulo. Já é uma característica legal, né? Interessante. A gente já tirou daqui, ó, e não enviesado, né? Essa parte aqui do erro quadrático médio seria 0. Aí é lógico, apesar de ter o viés nulo, pode acontecer dele ter uma grande variabilidade, né? O estimador. Então, o ideal é o quê? Que ele também esteja mais justinho, né? Porque às vezes na média ele acerta, mas está variando muito, concorda? Hora está lá em cima, né? Pensa no alvo. Hora está lá em cima, né? O centro está aqui, que é onde a gente quer acertar. Aí hora vai lá em cima, hora lá embaixo, lá para a esquerda, para a direita, e assim vai. Na média, a gente acertou o alvo. Mas essa variabilidade está muito grande. Então, o ideal seria o quê? Mais justo possível, né? Com menos variação. Daí a importância da gente calcular também, ó, a variância do estimador que está sendo proposto. Então, nós vamos calcular a variância do x barra. Então, ó, falou em erro quadrático médio. Não esqueça, hein? Qualquer exercício aí que vocês forem fazer, tratando de erro quadrático médio, faz sempre essa linha aqui, ó, que você não erra. Primeiro, a esperança para ver o viés dele, tá? No caso aqui, o viés é nulo. Na sequência, a variância. Ó, a variância do x barra, mesmo processo, ó. Bota lá a definição do x barra, do estimador. Então, ele vai ficar a variância. Quem é esse x barra, né? Somatório do xi, ó, sobre o n. Aí tem aquela propriedade da variância, né? Variância de uma constante vezes a variável. Lembra, a constante, ela cai para fora do operador variância, só que ao quadrado. Não era assim? Não esqueça, tá? Essas propriedades básicas aí. Então, ó, 1 sobre n é constante. Ele cai para fora. 1 sobre n quadrado. E vai ficar o quê, ó? Variância da soma, né? Ó, da soma do xi. Variância da soma é o quê? Ah, tenho certeza, vários aí já pensaram rapidinho, né? Variância da soma é a soma das variâncias. Isso vale sempre? Não, não vale. Lembra? Ó, quando a gente pensa a variância da soma de duas variáveis, tem o termo de covariância entre elas no meio, tá? Agora aqui vai valer por quê? Aquele negócio é uma amostra aleatória, então eles são independentes. Se estão independentes, tá? Então a variância da soma é a soma das variâncias. Só por isso.
Ó, e quase sempre a gente vai trabalhar com a amostra aleatória, tá? Caso contrário, ele vai ter que dar informação aí de covariância ou correlação, alguma coisa aí, tá? Nesse sentido. Então, ó, esse aqui vai ficar a variância da soma. Ó, cada variância vale sigma 2, né? Então, variância da soma, soma das variâncias, porque são independentes, tá? Agora, como são várias variáveis, ó, x1, x2, xn, a variância é a mesma porque eles são identicamente distribuídos, porque são I e D, né? Ó, então, isso aqui, por ser amostra aleatória, isso aqui é 1 sobre n quadrado, ó, somatório da variância do xi. Variância do xi é sigma 2, está somando aqui n vezes, né? Então, isso aqui vai dar, ó, 1 sobre n quadrado vezes n, aí o sigma 2. Ó, corta o n com quadrado, então isso aqui vai dar, ó, sigma 2 sobre n. Daqui, ó, a gente vai ter, então, que a variância desse estimador x barra, ó, vale sigma 2 sobre o n. Ó, temos a variância, temos o viés aqui é nulo, consequentemente, a gente acha o erro quadrático médio, né? Ó, dessa forma, o erro quadrático médio vai ser o quê? A própria variância dele, né? Então, aqui, ó, vou colocar assim, ó, eu vou colocar aqui do lado, tá? Ó, portanto, o erro quadrático médio, ó, do estimador x barra vai ser sigma 2 sobre n. Agora, olha só, foi aquilo que a gente falou antes, né? Ah, isso é bom ou ruim? Aí depende. Isso aí a gente faz relativo, tá? Normalmente é para comparar um com o outro, tá certo? Mas batendo o olho ali, ó, o que ele está dizendo? Ó, o sigma 2, às vezes você está trabalhando uma massa de dados que, de fato, naturalmente, já tem uma boa variação. Então, o sigma 2 aqui pode ser que seja alto. No entanto, para a gente reduzir esse erro quadrático, para ele ficar o melhor possível, o que ele mostra aqui no resultado é o quê? É que o tamanho da amostra tem que ir aumentando, né? Então, ele está nos dizendo exatamente isso, ó. Quanto maior a amostra, melhor vai ser esse estimador, tá? Então, se a gente aumentar bastante aí, na verdade, né, se o n tender a infinito, esse erro quadrático médio, ele tenderia aí a zero, né? Então, o ideal, só para mostrar assim, ó, precisaria ter uma amostra maior para a gente reduzir a variabilidade desse estimador. Tudo bem, então? Dá uma olhada, vê se está claro, por favor. Qualquer coisa, para o vídeo, volta, faz com calma. Tá? Vai, volta, né? Faz aí com calma, só para ver se está bem claro isso daí. Ver se está tudo certo. Bom, agora tem mais alguns conceitos aqui, ó, que fazem parte ainda, né, nessa linha, né, do erro quadrático médio, que foi o que a gente falou, né? Falou, puxa, seria legal se isso aqui, ó, tender a infinito n, né? O erro quadrático vai lá para zero, né? Pô, mas se isso aí acontecer no limite, será que tem algum nome para isso? Então vamos ver lá quais seriam esses nomes, ó. Então, a gente tem o que a gente chama de estimador consistente. Então, continuando aqui, ó. Vamos lá, em força. Não desanime nunca. Ó, qualquer coisa para o vídeo, volta, tá? Vai com calma aí. Dá um pause. Toma um café, né, uma água. Ó. Então, aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui uma outra definição. Também em modelagem é uma parte bem importante, tá? Quando a gente fala de estimadores serem consistentes. Ó, vamos colocar aqui, ó, outra definição.
Então, vamos colocar assim, ó, um estimador θ chapéu, ó, um estimador θ chapéu, ó, é dito ser consistente para θ, ó, consistente para o parâmetro θ, tá? Para θ. Ó, se acontecer aqui duas coisas. Então, ó, se, o que a gente vai ter? Ó, o limite da esperança do θ chapéu foi igual a θ, tá? Ó, então lembra quando n tende a infinito, tá? E o limite da variância do θ chapéu quando n tende a infinito, isso aqui for para zero. Então, olha só a definição, tá? Porque quando você vai estudar a parte de modelagem, aí normalmente você vê lá os estimadores dos parâmetros, né, do modelo, se eles são consistentes ou não. Então, o termo consistente, ó, é nesse sentido, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ele é consistente, ó, se acontecer, então, essas duas condições, ó. Limite, ó, da esperança de θ chapéu foi igual a θ quando n vai para infinito, ou seja, o que ele está dizendo ali, ó? Que no limite o viés é nulo, não é isso? Ó, porque aí a esperança dele, né, vai ser igual ao próprio estimador. Então quer dizer que quando a amostra é grande, conforme aumenta a amostra, né, ele acerta, em média, o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Que é o θ, tá lá, tranquilo? Então, aqui ele está dizendo, ó, com essa condição, se ele é consistente, então o que vai acontecer, né? Ele vai ser assintoticamente não enviesado, correto? Porque lembra, por definição de não enviesado, acabei de apagar aqui, ó, era exatamente essa, né? Limite da esperança de θ chapéu ser igual a θ quando n tende a infinito. Só que aí tem que ter mais uma condição, ó. Por exemplo, limite da variância, ó, limite da variância do θ chapéu, não esquece aqui, ó, que é do estimador, né? Ó, estimador, limite da variância do estimador vai para zero. Então, o que ele está dizendo ali, ó? Se acontecer essas duas condições, o que acontece com o erro quadrático médio? Aí o erro quadrático médio, ele também tende a zero, não é isso? É o melhor dos mundos, né? Então, o que ele está dizendo é assim, ó, aumentou a amostra, você está pegando um bom estimador. Ele é um estimador consistente, tá? Porque, ó, ele é assintoticamente não enviesado, na média ele acerta, conforme aumenta a amostra, e a variabilidade dele também se torna bem pequena, né? Conforme a gente aumenta o tamanho da amostra. Aí lembra, se isso acontece, quer dizer, então, que o erro quadrático também vai para zero, tá? Voltando a esse exemplo anterior aqui, ó, olha só, o erro quadrático médio, ó, primeiro, a esperança deu θ, não foi? O mi, o parâmetro, tá? Então, logicamente, né, se vale aí para todo n, vale para o n tendendo a infinito. Esse aqui é válido. Aí, limite da variância, ó, a variância deu lá sigma 2 sobre n, não foi? Que a gente achou aqui, né, desse caso. Quando o n tende a infinito, isso aqui também vai para zero. Então, no exemplo anterior, o x barra é um estimador consistente para a média mi. Vamos colocar aqui, ó, como observação. É muito legal, né? É bem bacana, né? Também gosto. Vamos lá. Ó. Então, ó, observação. Vamos colocar aqui, ó. Então, ó, observação. Vamos colocar assim, ó. No exemplo anterior, ó, no exemplo anterior, então a gente tem, ó, x barra, vou colocar assim no exemplo anterior,
o estimador x barra, né, que é a média amostral, ó, soma de xi sobre n, o estimador x barra é consistente, ó, então ele é um estimador consistente para estimar o parâmetro desconhecido, que é o μ. Porque, ó, as condições são válidas, né? São condições satisfeitas aí, ó, nesse exemplo que a gente acabou de fazer. Tudo bem, então? Tranquilo? Moleza? Ó, aí o erro quadrático médio, pensando aí no caso geral, né? Se você propõe dois estimadores, por exemplo, então, quando vai comparar, né? Sei lá, pode ter, sei lá, 10 estimadores para a mesma coisa. 10 modelos, tá? 10 modelos de avaliação de risco de uma seguradora, por exemplo. Aí, qual que é a ideia? A gente calcula o erro quadrático médio de cada um. Aí, o ideal é o quê? Trabalhar com o menor erro quadrático médio possível, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de estimador eficiente. Então, na verdade, a gente comparar um com o outro, tá? Qual que é mais eficiente, né? Então, a gente compara em termos de erro quadrático médio. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos fazer assim, quer ver, ó? Vamos colocar para dois estimadores quaisquer. Vou colocar assim, ó. Podemos colocar por definição, ó. Vamos lá. Então, ó, para dois estimadores, tá? Dois estimadores quaisquer. A gente vai ter lá, vamos supor, θ1 chapéu e θ2 chapéu, tá? Então, ó, para dois estimadores quaisquer, θ1 e θ2, depois a gente vê um exemplo aí para ilustrar. Ó, aí, a gente tem que calcular o erro quadrático médio de cada um, separado, seguindo essa linha aqui, ó, tá? Foi o que eu falei, ó, esse exemplo bobinho aqui mata tudo, tá? Qualquer exercício aí, segue essa linha que vocês vão conseguir fazer. Ó, então, dois estimadores quaisquer, o que a gente tem, ó? Se o erro quadrático médio, vamos colocar assim, ó, do θ1 chapéu, ó, do θ1 chapéu, se o erro quadrático médio dele for menor que o erro quadrático médio do outro, do θ2, ó, tá? Então, se isso acontecer, ó, então a gente vai ter, ó, que o θ1, então, θ1 chapéu, né, que é o estimador, ele é mais eficiente ou relativamente mais eficiente, tá? Porque é relativo, né, um em relação ao outro. Às vezes a gente omite, né, o relativo e já coloca mais eficiente, que é um contra o outro, tá? Então aqui, ó, então θ1 chapéu, ele é dito, ó, ele é mais eficiente. Então ele é mais eficiente que o θ2 chapéu. Tudo bem, ó? Então esse é o conceito de eficiência, tá? Então para um estimador ser mais eficiente do que o outro, então o seu erro quadrático médio tem que ser menor. Tudo bem? Então quer dizer o quê? Ó, de maneira intuitiva, ele está acertando mais, né? Tá acertando mais o alvo. Ele está mais próximo do real, né? Então aqui, ó, vamos colocar, ó, então esse aqui é o conceito para ser eficiente. Então, ó, para ser eficiente, a gente tem que calcular o erro quadrático médio de cada um e fazer o comparativo entre eles. O que for menor vai ser, então, o mais eficiente, tá?
ou relativamente mais eficiente, do jeito aí que vocês preferirem. Moleza, então? Tranquilo? Ó, dá uma olhada até aí. Aí vamos fazer um exemplo, né, de 2 estimadores aí quaisquer, só para ficar bem claro aí, na hora que vocês forem fazer exercícios, vocês terem aí como modelo, porque a ideia é a mesma, tá? Bem fácil aí. Ó. Bom, só dar um tempinho aí. Eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou apagar tudo, para a gente fazer um exemplo aí, tá? Passo a passo. Aí a gente usa tudo aqui, acho que é melhor, tá? Mas, ó, o que a gente não pode perder de vista é isso aqui, tá? Essa estrutura, ó. Vai calcular o erro quadrático médio. Ó, o exercício que a gente vai fazer aqui daqui a pouco é assim. A gente vai ter 2 estimadores, tá? Vai ter uma base de dados aí qualquer, 2 estimadores. Aí a ideia a gente quer ver quem é mais eficiente que quem. Então, a gente vai ter que calcular o erro quadrático médio, tá? De cada um. Para calcular o erro quadrático médio, a gente vai seguir essa linha, ó. Calcula o valor esperado, depois a variância, tá? Para cada um deles. Aí lembra, o erro quadrático médio vai ser isso, né? Vai ser lá a variância, né, que a gente tinha, mais o viés ao quadrado, tá? Então, se tiver viés, só levar lá ao quadrado. Aí a gente compara um com o outro. Então, vamos lá. Vou só apagar aqui, ó. Força, hein? Não desanime nunca. Ó, isso aqui é tão legal, porque depois na parte de modelos, né, o pessoal às vezes não gosta muito da estatística inferencial, porque às vezes fala muita teoria, não sei o quê. Mas, ó, sem sacanagem, isso aqui, o tempo todo na parte dos modelos, que é a parte mais legal, né? Rodar os dados, não sei o quê. Pô, mas isso aqui é uma linguagem muito comum, muito própria, tá? No dia a dia da modelagem. Isso aqui é importantíssimo, porque é o que eu sempre falo, né? O computador, qualquer software aí, você joga a base de dados lá, ele roda, né? Mas tem que ver, pô, se faz sentido. Eu gerei o modelo de um jeito, aí você gerou de outro, né? Aí você fala assim, caramba, e aí, né? Será que tá certo, tá errado? O que é melhor, né? Então, o tempo todo fala muito isso. O estimador é consistente. Ah, não, isso aqui é enviesado. Ah, esse aqui é eficiente, esse não é, tá bom? É nesse sentido. Então, o conceito é válido para qualquer parte aí de modelagem, tá? É uma parte aí que eu acho que é de fundamental importância na hora de fazer análise estatística, tá certo? Quer ver, ó? Vamos ver um exemplo, então? A gente fazer passo a passo para fechar esse tema aí de hoje, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Vamos supor, a gente pegou uma amostra aleatória, ó. Então, exemplo, ó, x1, x2, ó, xn. Então, a amostra aleatória, tá? Uma população qualquer, ó, com esperança de x, suponha que é θ, tá? Lembra, o x é a população de onde a gente pegou essa amostra, certo? O x aí. E a variância, ó, e suponha que a variância de x fosse um número fixo. Vamos pegar um aqui para facilitar. Aí a gente vai propor 2 estimadores. Lembra, ó, o θ é o desconhecido, né? Lembra o que a gente começou a aula, né? Com aquele problema, a pergunta. O problema era justamente encontrar um bom estimador, né? Para o θ, né? Para o parâmetro desconhecido da população, tá? Aí vamos propor 2 estimadores aqui, ó. Por exemplo, um natural é a média simples, né? Então, colocar assim, ó. Considere. Então, 2 estimadores. Então, por exemplo, ó, vamos pegar um θ1 chapéu, que vai ser o próprio x barra, que é o x1 mais x2 mais x3, soma e divide por 3, tá? Média simples. Depois, ó, vamos propor um outro,
teta 2, ó. A gente não podia inventar moda aqui, sei lá, colocar peso diferente, não. Vamos supor, meio de x1 mais 1/4 de x2 mais 1/4 de x3, tá? Supose, você tem lá. Aqui vamos pegar só 3, tá? Eu tinha colocado n, desculpa, vamos deixar só 3, só para... Podia ser n, né? Podia ser x1, x2, xn, tá? Vamos pegar aqui 3, só para ilustrar, para a gente fazer isso, não tem que colocar um monte de restrição. Então fica mais simples, ó, só x1, x2, x3, tá? Pô, 3 informações, tá lá. Por exemplo, tá? Pode ser n, pode ser qualquer coisa, tá? Ó, então, primeiro, porque o que a gente quer mostrar aqui é assim, né? Ó, você tem a média normal, que é somar e dividir, média aritmética. E essa aqui é não. Vamos supor, aqui você fala assim, ah, não, vamos dar um peso maior para a informação 1, por exemplo, ó, x1 peso meio, tá? Os outros têm pesos menores, ó, 1/4 para cada um deles. Tudo bem? Aqui seria uma média ponderada, né? A média ponderada ali é a média aritmética simples. Então a pergunta é, qual estimador é mais eficiente? Teta 1 chapéu ou teta 2 chapéu, tá? Então, ó, qual estimador é mais eficiente? Então, ó, qual estimador é mais eficiente? Então, lembra, para a gente verificar qual é mais eficiente, aí lembra, a gente vai ter que calcular o erro quadrático médio de cada um deles, né? Do teta 1 chapéu e do teta 2 chapéu. Beleza? Aí vamos lá. Então a gente vai ter que, não tem como fugir, né? Então, a gente vai ter que fazer assim, ó. Ó, vamos fazer esse passo a passo, ó. Lembra, por definição, ó, o erro quadrático médio de um estimador teta chapéu qualquer. Lembra aquela propriedade, né, que nós apagamos aqui? Ele é quem? Ele é a variância, né? Ó, ele é a variância do estimador mais o viés ao quadrado, né? Que era aquele b ao quadrado do teta chapéu. Tá certo? Ó, então lembra, essa, né, é a propriedade que deriva lá da definição do próprio erro quadrático médio. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer, lembra, o B é de Bayes, tá? De vício. Ó, de novo, né? Vício, né? O viés, né? Viés, tá? Foi mal, vamos lá. Ó, então aqui, vamos seguir aquela estrutura daquele exemplo anterior. Vamos calcular primeiro o valor esperado, depois a variância para cada um separado, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer do caso 1 primeiro, ó. Primeiro, a esperança, ó, do teta 1 chapéu, tá? Porque a gente vai ver o viés, não é isso? O legal é se acertar, né? Se a esperança do teta 1 chapéu dê, se ela der o próprio teta. Aí legal, porque o viés é nulo, né? Porque na média a gente acerta o parâmetro, tá? Então vamos lá, bem fácil, ó. Teta 1 chapéu, por definição, né? Qual é o estimador? Como ele foi construído? Essa formulazinha aqui, não é? Soma e divide. Normal. Então isso aqui, ó, é a esperança de x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. Então, a definição do estimador, tá lá. Ó, a definição é essa. Agora é a propriedade lá da esperança, tá? A constante 1/3 cai para fora, esperança da soma, soma das esperanças. Então, segue igual, tá? Ó, então, isso aqui é 1/3 e vai ficar assim, ó, esperança de x1 mais esperança do x2 mais esperança do x3. Tá? Ó, aí vamos ver lá por hipótese o que a gente tinha. A esperança foi dada aqui, ó, que é teta, para cada um deles, tá? Então vale teta. Aí é a amostra aleatória, então são independentes, identicamente distribuídos.
Então, a esperança é a mesma. Então, aqui vai ficar θ mais θ mais θ, né? Vai dar 3θ. Então, isso aqui vai dar, ó, 1/3 vezes 3θ, corto o 3 do 3, que vai dar θ. Ou seja, ó, esperança do θ1 chapéu é o próprio θ. Isso aqui quer dizer o quê? Que o θ1 chapéu, ele é não enviesado para o θ. Já é uma primeira boa característica, não é? Porque aí, lembra, esse viés aqui, ó, que é o B, ó, quando ele fala lá o B de θ, vou colocar aqui, ó, ele está fazendo o quê? A esperança do θ chapéu menos o θ. Ó, se os dois são iguais, o viés é nulo, né? Então, só para reforçar, né? Se os dois aqui são iguais, então vai dar 0. Aí seria não enviesado, tá lá. Legal, né? Agora vamos lá, atenção, ó. O que a gente vai fazer agora? Ó? Achamos lá que o θ1 é não enviesado para θ, né? Vamos colocar aqui, ó. Portanto, θ1 chapéu é não enviesado para θ. Bom, mas como objetivo é a gente ver a eficiência, então esse termo eficiente ele é relativo, né? É eficiente em relação a quem, né? A gente precisa calcular o erro quadrático médio. Para tanto, falta calcular a variância do estimador. Igualzinho àquele, né, que nós fizemos. Então vamos fazer aqui, ó. A variância do θ1 chapéu, ó. Ó, variância do θ1 chapéu. Então, aquele processo. Usa a definição do estimador, né? Coloca ali no meio da variância, tá? Então, isso aqui é a variância. Ó, a definição dele, do θ1. x1 mais x2 mais x3, né? Soma. Divide por 3. Aí, ó, 1/3 é constante. Então, da variância, ele cai para fora ao quadrado, né? Vai ser 1/3 ao quadrado, que vai dar 1/9. Então, isso aqui vai dar, ó, 1/9. Variância da soma, soma das variâncias, porque lembra que é a amostra aleatória. Então, isso aqui, ó, ele é a variância, ó, do x1 mais variância do x2 mais variância do x3. Aí, por ser amostra aleatória, né, variância da soma, soma das variâncias, legal. São identicamente distribuídos, a variância vale 1, não é isso? Ó? Variância de x é 1, tá? Então, aqui vale 1 para cada um, ó. É 1, 1, 1, tá? Então, isso aqui vai dar o quê, ó? Vai dar 3, né? 3 nonos, então vai dar 1/3, né? É isso, né? 1/3, tá? Porque, ó, isso aqui, lembra, por hipótese, foi dado ali, ó, vale 1. Ó, vale 1. Tá? Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1, né? Vai dar 3/9, 1/3. Dessa forma, o erro quadrático médio aí do estimador θ1 vai dar, então, ó, 1/3, né? Porque o viés dele é nulo. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, portanto, logo, a gente vai ter que o erro quadrático médio do θ1 chapéu, ó, a variância, né, que nós achamos 1/3, o viés é nulo, né, 0 ao quadrado que é 0, então vai dar 1/3. Fantástico, né? Aí é aquilo, né? Não dá para dizer, se aí é bom ou ruim, né? Não sei. É bom ou ruim em relação a quem? No nosso caso aí, nesse exemplo, aí a gente tem um outro estimador, né? Que ele está competindo, né? Assim, ó. Está na empresa lá, né? Está no estágio aí, não sei o quê, ou numa mudança de posição dentro da empresa. Aí quem vai conseguir esse novo cargo, né? O salário vai triplicar, hein? É quem propuser o melhor estimador. Aí um vai propor um estimador de um lado, o outro do outro. Aí a gente tem que avaliar qual que é melhor. Para avaliar qual é melhor, tem que ser aquele que tem o quê? O menor erro quadrático
médio, menor EQM. Então, vamos lá. Ó, θ2 chapéu, tá aqui, né? Essa média ponderada ali, né? Pesos distintos. Vamos lá. Ó, mesmo processo, tá? Esperança. Agora, ó, vamos colocar assim, ó. Agora, em relação ao θ2, ó. Esperança do θ2 chapéu, ó. Aplica a definição do estimador, igualzinho antes. Então, isso aqui é esperança. Ó, quem que é o θ2? Meio de xi mais 1/4 do x2 mais 1/4 do x3. Esperança da soma, soma das esperanças. A constante cai para fora, né? Então, isso aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Isso aqui é meio da esperança de x1 mais 1/4 da esperança de x2 mais 1/4 da esperança de x3, tá? Aí lá em cima, por hipótese, ó, amostra aleatória, tá? Então lembra? Normalmente aqui vai ser sempre, quase sempre, né? Amostra aleatória. A esperança de x é θ, então é θ para todo mundo lá. Então isso aqui vai dar, ó, vale θ, né, para cada um. É meio de θ, ó, isso aqui é θ, ó, θ, né? Então vai dar meio de θ mais 1/4 de θ mais 1/4 de θ. Então isso aqui vai dar o quê? 1/4 com 1/4 vai dar meio com meio, vai dar 1, né? Então deu θ, ó. Então assim, ó, o que que a gente vai ter, ó? Esperança do θ2 chapéu é igual a θ. Ó, beleza? Tá vendo, ó? Foi uma outra fórmula, né? A gente inventou ali uma média que atribuiu pesos. Pegou aquele cara chato da empresa, ah, não, tá, a informação é mais importante que a outra, então vamos dar um peso maior para ela, não sei o que, tá bom, vamos dar. Aí fizemos lá, legal. Ó, até agora, os dois estão empatados, não estão? Porque eles são não enviesados, né? Olhando só essa característica. Na média, os dois acertam, tá? Eles estão acertando o verdadeiro parâmetro. Então, aqui, ó, portanto, o θ2 chapéu, ó, é não enviesado para θ. Mas não esqueça, para a gente verificar em termos de eficiência, não basta somente essa propriedade, né, do viés. A gente tem que fazer o quê? Achar agora a variância para a gente determinar o erro quadrático médio, né? Para poder comparar um com o outro e ver de fato qual que é mais eficiente. Dá uma olhada até aí, por enquanto, ver se está tudo ok, ver se está tudo certo. Qualquer coisa, né? Pausa o vídeo, vai e volta, dá uma olhada com calma. Vamos lá. Agora, vamos calcular a variância, ó. A variância do θ2. Variância do θ2 chapéu. Entenderam o jeitão, né? É sempre a mesma coisa, ó. Aí usa a definição dele, ó. θ2 chapéu. Vai ficar, ó, variância, ó, meio de x1 mais 1/4 do x2 mais 1/4 do x3, tá? Variância da soma, soma das variâncias, porque são independentes. É uma amostra aleatória. Constante cai para fora ao quadrado, né? Então vai ficar meio ao quadrado, ó. Esse aqui vai dar 1/4. Variância do x1 mais. Esse 1/4 vai cair para fora ao quadrado, né? 4 vezes 4 aí vai dar 16, né? Ó, 1 sobre 16, variância do x2, mais 1 sobre 16, variância do x3. É isso aí, né? Tá certo? Ó, sai ao quadrado, né? Então aqui saiu, ó,
2 ao quadrado, 4, né? 4 ao quadrado é 16, está lá. Está lá. Ó, variância de x. Variância de x lá em cima foi dado, ó, por hipótese, a variância é 1, tá? Então, ali a variância é 1 para cada um deles. Aqui é só a gente somar, né? Ó, isso aqui é 1, esse aqui é 1, esse aqui é 1. Então, isso aqui vai dar, ó, 1/4 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 16. Tá certo até aí? Ó, fazendo a conta aí, bom, pode tirar o mínimo, né? 16 por 4 aqui, vai dar 4, né? 4, 5, 6, vai dar 6 sobre 16, tá? Então aqui, ó, deu 6 sobre 16. Ó, agora aqui, ó, dessa forma, a gente acha, então, o erro quadrático médio, né? Ó, então, vou colocar assim, ó, isso aqui implica que o erro quadrático médio do θ2, ó, chapéu, vai dar o 6 sobre 16. Agora é só comparar um com o outro, ó. O erro quadrático médio do primeiro deu 1/3, né, que é 0,33. O erro quadrático médio do outro aí deu 6 sobre 16, tá? Na dúvida aí, calcula, né, divide um pelo outro. Ó, 6 enter 16 divide 0,375, ó. Então esse aqui, ó, 0,375 e esse aqui 0,33, né, ó. 0,33. Tudo bem? Então, na verdade, ó, o que ele está dizendo? Que o estimador mais eficiente vai ser justamente, então, a média aritmética simples, porque ela tem o menor erro quadrático médio. Ó. Beleza? Ó, isso aqui é 1/3, né? Ó, portanto, vamos colocar assim, ó. Portanto, θ1 chapéu, ó, θ1 chapéu é mais eficiente ou relativamente mais eficiente, tá? Então, ele é mais eficiente que θ2 chapéu, ó. Pois, só para justificar aí bem legal, erro quadrático médio do θ1 chapéu, ele é menor, né, do que o erro quadrático médio do θ2 chapéu. Tá certo, então? Tranquilo? Ver se está claro para todo mundo. Ver se está tudo ok. Dá uma olhada aí. Conforme eu disse, né? Vai parando o vídeo, olha com calma, volta, tá? Faz passo a passo. Beleza, pessoal. Então, o que eu queria mostrar aí com essa aula de hoje era justamente isso, tá? Algumas propriedades aí dos estimadores, porque existem métodos, tá, para fazer a construção dos estimadores, que a gente vai estudar depois em outras aulas, mas é importante fazer a avaliação deles, né? Saber como avalia. Não adianta nada, né? Propõe um monte de método, só que a gente tem que saber qual que é preferível a quem, né? Essa que é a ideia. Então, essa ideia aí de ver qual que é melhor, o melhor é nesse sentido, tá? De ver, trabalhar o erro quadrático médio dos estimadores. Então, a gente trabalha, né? Vê lá, calcula. Aquele que apresentar menor erro quadrático médio vai ser o mais eficiente, tá? Em relação ao outro. Então, você pode atribuir uma ordem de importância, né? Pode trabalhar dessa forma, tudo bem? Então, ó, só para fechar, então a gente viu, ó, estimador, para ele ser
vamos supor, não enviesado, na média ele acerta o parâmetro. Esperança do θ chapéu é igual a θ, né? Que é o não enviesado, tá certo? Por quê? Quando vai fazer o erro quadrático médio, é a variância do estimador mais o viés ao quadrado, tudo bem? Então, se der viés nulo, melhor dos mundos, né? Na média a gente está acertando. Mas aí tem que controlar a variação dele, né? Aí a gente viu lá, por exemplo, às vezes acontece dele não ser não enviesado, né? Mas ele pode ser assintoticamente não enviesado. Até quando o n tende a infinito, aí a esperança dele vai dar o próprio parâmetro, tá? Então, quando faz no limite, tá certo? E depois, aí a gente viu a parte da consistência. Então, a consistência é quando ele é assintoticamente não enviesado, tá certo? Então, a gente faz lá o n tende a infinito, a esperança dele vai para o θ, e também a variância dele vai para zero quando o n tende a infinito. Então, a gente diz que o estimador ele é consistente, correto? E o final foi justamente esse, a gente vê em termos de eficiência. Então, a eficiência é dado já pelo resultado do erro quadrático médio. Menor erro quadrático médio significa, então, que ele é mais eficiente, tá? Está errando menos. Então, hoje era basicamente isso, tá? Bons estudos, até a próxima.